Suor ou sorte? A sua mente é o solo onde se planta a colheita. No último dia da semana da colheita, é hora de olhar para dentro. Bem-vindo e bem-vinda ao sexto e último dia da semana da colheita. Hoje, a pergunta não é quando vem o fruto, mas você reconhece tudo o que precisou sustentar para ele começar a nascer? Voltando à pergunta, suor ou sorte? A maioria vai chamar de sorte, mas você sabe que foi presença, raiz, resistência, resiliência, porque a sua mente é o solo onde se planta a colheita. E o que nasce no campo visível é só a resposta daquilo que você sustentou no invisível. O mundo vê o que nasceu, mas você sabe o que foi necessário para não morrer no caminho. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque escolheu continuar mesmo quando ninguém via. E hoje o fruto começa a aparecer. Pode ser uma ideia nova, uma oportunidade chegando, uma mudança de dentro para fora, mas ele veio. E ele veio porque você sustentou, no silêncio, no bastidor, no invisível. E é esse o ponto da jornada do triunfo quântico, que revela o seu código mais precioso. A colheita não é só esforço, também é uma consequência vibracional. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada fruto visível na sua vida, seja financeira, emocional ou espiritual, é a resposta exata do solo de consciência que você tem sustentado. A missão hoje é: revisite o seu solo. Por exemplo, que crenças você regou ao longo da semana? E ao longo desse mês, do hoje, da presença do todo dia? Pensamentos de medo, dúvida, são como ervas daninhas que secam qualquer broto de oportunidade. Então remova as ervas daninhas, identifique e arranque medos, culpa, autocrítica, porque tudo isso envenena o seu solo. Plante sementes de abundância. Substitua o cada eu não consigo por como é que eu posso fazer. Cultive a confiança, responsabilidade e a visão de crescimento. Ontem falamos um pouquinho sobre isso e hoje vamos aprofundar. E principalmente, eu quero que você passe a regar com ação consciente. Toda vez que a dúvida surgir, você deve respirar fundo e se questionar: que passo prático eu posso dar agora? Anote esse passo e execute, porque é só assim que o fruto aparece. Logo, diante de qualquer situação, teve um insight, teve uma percepção, teve um problema, uma dúvida, se questione que passo pode dar. Pare, anote, seja no bloco do seu celular, uma mensagem, um grupo de WhatsApp só com você, uma anotação num caderninho, numa agenda, anote. Diante disso, qual o passo que eu posso dar? Porque se você não começar a criar essa cultura de você ter a percepção, você anotar, você vai se perder no caminho. E você vai ficar em ciclos. Então vem de novo a vida te mostrando as mesmas coisas, porque você não evoluiu ainda, sendo que você já viu. E se viu, como nós falamos na semana da desilusão, não tem mais como desver. Hoje é o dia da grande colheita, o momento em que tudo que você vem semeando, em coragem, em disciplina, a visão ela vai se revelar. E vai se revelar no quê? Na abundância. Prepare-se para mergulhar no que realmente sustenta o sucesso. Lembra da pergunta novamente? Suor ou sorte? O equilíbrio entre o suor e a sorte. O encontro da sua preparação com as oportunidades da vida. Hoje, ajuste o seu solo mental para a maior colheita da sua vida. A expansão da sua consciência. Sim, essa é a maior colheita. E os frutos são magníficos. Refletem em todas as áreas da sua vida. E quanto à expansão da sua consciência, eu quero que você fique atento, atenta, para subir o seu nível de consciência. E hoje, com a ótica de como você enxerga a colheita do outro.
nas mentorias de posicionamento digital, eu sempre menciono que tudo fala. As palavras, os olhares, o gesto. É a comunicação verbal e não verbal. E trazendo essa comparativa para a sua vida, como você narra o sucesso alheio? E sim, o modo que você enxerga e fala do sucesso alheio diz muito mais sobre quem fala do que sobre quem semeou e colheu bons frutos. E aqui, você já deve ter ouvido essa frase de Freud, que ele nos alertou e disse o seguinte: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Como é que você explica o sucesso alheio? Há quem diga, por exemplo, que João venceu por sorte. Outros já afirmam que o prêmio talvez tenha vindo por uma herança. Você já se deparou com falas assim? Talvez por um sobrenome de grande prestígio, porque tinha muitos contatos, que é o tal do quem indica, do QI. Tem outros que, aqui é uma cultura muito realmente nacional do Brasil, que condene o triunfo como fruto de algum favorecimento escuso, alguma coisa relacionada a um crime. Em parte, todas essas visões têm um fundo de verdade. Se nós formos pegar exemplos de mulheres, de modelos de beleza, de fato podemos considerar um fator sorte que depende da genética. Embora hoje nós saibamos que existem muitos outros fatores que podem ser ajustados para uma beleza. Vamos dizer também alguém que ganha uma herança. Uma herança de fato abre portas. Oportunidades às vezes surgem sim por acaso, mas nenhuma delas garante uma prosperidade duradoura. Como diz Sêneca, a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Por isso que dentro do triunfo quântico trabalhamos energia, estratégia e ação. Uma pitadinha de sorte não faz mal a ninguém. E se encontra o preparo, que é a nossa estratégia e ação todos os dias, sem dúvida, a sorte tende a vir. Sem preparação, essa tal oportunidade nos escapa. É preciso estarmos prontos para suá-la, já que é suor e sorte. Então é preciso estar pronto, estar pronta para suá-la, convertendo cada chance em aprendizado e crescimento. Por exemplo, uma modelo, como a gente falou, de sucesso, como é a sua rotina por trás das câmeras? É muita disciplina, exercícios, dietas, uma cobrança intensa. O fardo, talvez, de um herdeiro de manter o seu legado tem que lidar com comparações, expectativas, medo de fracassar perante o nome da família. É muito mais confortável atribuir conquistas a fatores externos. Ah, aquela dali tem muita sorte. João tem muita sorte, que é o nosso exemplo, do que assumir a própria responsabilidade. Mas se enxergarmos sorte como ponto de encontro entre a oportunidade e o preparo, percebemos que há muito suor por trás de cada vitória. Portanto, quando você se deparar com o triunfo de outra pessoa, se questione: o que posso aprender com essa história? E como posso me preparar melhor para transformar as minhas oportunidades? Não se iluda, triunfante. Sucesso alheio é um espelho que reflete a sua própria mentalidade. E agora, que possamos ter sempre suor e sorte em nossas vidas. Seja claro, oportunidade sem preparo é como um vento que passa e não fruto que você pode colher. E aqui, lembrando um ensinamento de Platão, o primeiro e melhor vencedor é aquele que conquista a si mesmo. Por trás de qualquer vitória real, tem disciplina diária, o suor de quem não se acomoda, responsabilidade pessoal, assumir cada passo, cada erro e cada acerto, e uma visão inabalável, superar comparações, expectativas e até o peso de um nome. É muito cômodo dizer, como eu mencionei, que fulano ou ciclano teve sorte e assim fugir da própria responsabilidade. No desafio Manifeste que eu tenho feito, uma das coisas que eu tenho falado é:
que a gente fala um pouquinho de lei da atração, mas não como se é dito, e sim trazendo como responsabilidade, melhor, autorresponsabilidade, porque eu também sou capaz de criar os meus próprios milagres, porque o verdadeiro triunfo exige suor, o esforço de quem está disposto a preparar a mente, afiar o caráter e trabalhar todos os dias. E nesse último dia da semana da colheita, lembre-se, semear com coragem, disciplina e autodomínio é a forma de garantir uma colheita farta, e não só por hoje, para sempre. E voltando ao assunto da riqueza, já que estamos falando de colheita, e da colheita que gera os frutos, mas para você ter esses frutos, a colheita e a semeadura, ela precisa ser interna. Ontem eu fiz a analogia breve, que é um assunto que nós vamos abordar mais à frente, sobre como os níveis de consciência têm a ver com a sua riqueza. E agora eu estou falando financeira. Como quem está preso ao medo, ao vitimismo, à culpa, não consegue prosperar. E quando você vibra em alegria, em amor, nas frequências mais altas, segundo a escala de consciência, você tende a manifestar a sua realidade desejada. Toda riqueza, ela começa com uma semente. E a semente é uma ideia. Por exemplo, se a gente for pegar e olhar, eu estava assistindo um vídeo de um agrônomo e ele estava falando sobre como fazer plantação e colheita sobre a questão do milho. E aí ele explicou tudo cheio de detalhes que não cabe aqui. Mas o mais importante assim para a gente aqui é a questão de pegar esse exemplo do milho. Por exemplo, a semente verdadeira hoje para você, esse milho seria o quê? Seria a ideia. A ideia que você planta onde? No seu cérebro. E a terra é a sua mente, o seu cérebro. E, por exemplo, ele falava, uma espiga de milho, ela pode gerar de 500 a 800 sementes. E se você plantar essas 800 sementes, você pode colher até 800 espigas. Alguns dizem até 1000. Mas destas 800, cada uma tem um potencial de até outras 800 sementes. E aí, com esse plantio, você pode colher até 1 milhão de sementes. Se plantar 1 milhão, você pode colher bilhão. É o poder da semeadura, mas uma semeadura consciente, o poder da multiplicação. E não é só número, não é só matemática, é uma lei espiritual e natural. E aqui a gente traz para os níveis de consciências. Quando você vibra em amor, em paz, em alegria, a partir ali dos 200 na escala, e você começa a ter coragem, parece que tudo na vida vai fluindo, porque tudo vai se encaixando e vai se multiplicando. E aí passa a ser exponencial. Toda ideia que você planta com presença, com coragem e ação, ela se multiplica, ela se expande, ela transborda. Então não subestime o que parece pequeno. Uma espiga de milho pode caber na sua mão, mas pode alimentar nações inteiras. Assim também é com a ideia certa, na mente certa, com a ação certa. Não adianta ter 1000 ideias e não colocá-las em prática. O impossível é só o possível multiplicado com consistência. Talvez você não consiga dar o passo 10, mas você tem um passo 01 e esse passo 01 é possível. E diante desse passo 01, o 02 se torna possível e assim você constrói o que antes era impossível. A multiplicação, ela exige 3 elementos. A semente, que é a sua ideia. O que você decide plantar? A terra, o seu cérebro, o estado da sua mente. Por isso que nós falamos sempre sobre a expansão, sair de um estado de culpa, sair do medo, abandonar certos traumas, dessignificar, vibrar em alegria, em paz, em amor. E por último, a ação, que é o plantio, é transformar a sua ideia em atitude. E a consciência é a chave. Se você cuida da mente, você libera espaço para novas possibilidades, você quebra padrões invisíveis, aumenta a sua clareza, a criatividade, a coragem. Você cria uma base sólida para sustentar o que você deseja.
Então a prosperidade deixa de ser uma luta e se torna uma consequência natural. Cuidar da sua mente é como arar a terra. Subir a sua consciência é escolher a semente. Agir com verdade é ter certeza de que vai colher abundância. A colheita começa em você, porque a sua mente é a terra. Mas essa mente, como eu mencionei, ela pode estar bloqueada. Ideia boa e mente dura é desperdício. A semente precisa de um solo fértil. A sua mente talvez esteja bloqueada. E é hora de você parar e fazer uma análise. Quais traumas, quais crenças, quais culpas, rejeições. A ideia, ela não frutifica nessa terra. Essa terra mental, ela deve ser preparada. Então, por isso, você deve ter sempre em mente disciplina, desbloqueio de crenças, uma inteligência emocional, uma educação emocional. Porque, na verdade, a gente fala muito de inteligência emocional e se questiona muito isso, porque as emoções têm um tanto quanto desse viés que não é racional. Portanto, como pode ser inteligente quando se é tomado por emoção, mas é se educar para perceber as suas emoções. Sendo assim, a riqueza é uma construção emocional e estratégica. A maioria das nossas decisões financeiras, elas são emocionais. Por isso que é importante arar a terra, as emoções. E eu já falei sobre isso em algum áudio. Talvez comprar por impulso, isso é plantar na emoção. Até na loteria, você está terceirizando o seu poder de criação. E aqui não é se deve ou não jogar na loteria, mas é só um olhar atento para esse ponto. Se você está terceirizando o seu poder de criação ou não. E como eu falei lá no início, a questão da sorte ou do esforço. A maioria dos ganhadores de loteria, eles perdem tudo depois de um certo tempo, porque falta essa inteligência, falta esse trabalho emocional, essa terra, e falta esses níveis de consciência. E é o que acontece quando você tem o dinheiro, mas as suas raízes, lembra que a gente fala lá do desejo, do plano, na fase do plano quântico, quando a gente fala de investigar as raízes do desejo? E se você está ali preso por dúvida, culpa, medo, insegurança, você gasta, você compra por impulso, você não administra, você tem culpa, você tem um monte de raiz e aí o dinheiro não fica, porque dinheiro é emocional. Quem não treina a mente vai gastar o que tem e o que não tem, talvez esperando uma sorte. Agora, quem investe na mente vai multiplicando com clareza, estratégia e consistência. Você não precisa de mais ideias. Agora, o principal é: a terra deve ser boa para suas ideias. Não adianta ter aquele. Suponha, a gente está falando de plantação, essa analogia. Suponha que você receba hoje um caminhão gigantesco com muitas sementes, mas você tem apenas um vasinho que está quebrado, pequenininho, com um pouquinho de terra. O que você vai fazer com as sementes? Se você não tem uma terra pronta e preparada. E aqui no Triunfo, o nosso caminho é: primeiro a gente trabalha a terra, depois a gente pode colher sementes e frutos e plantar. A maioria das pessoas tem um excesso de ideias, mas não faz nada com elas, porque falta estrutura mental, emocional ou até a prática para executá-las. O dia a dia. O foco não é só sonhar. Como a gente fala sempre, o plano quântico está em 3 fases. A gente sonhou na primeira, a gente idealizou. Agora, na segunda da estratégia, a gente está tratando o solo, a gente está preparando, a gente está fortalecendo a mente para quê? Para suportar qualquer pressão, para repetir o plantio e para colher com paciência no futuro. Quem aprende a multiplicar vive uma vida abundante. E não existe a questão de ser pobre por falta de dinheiro, porque o dinheiro ele é apenas uma moeda de troca. Ele tem o seu valor, mas às vezes é porque falta o plano para quem não fez o plano quântico ainda. Porque uma terra preparada, a gente precisa de uma terra preparada. Então, às vezes, a falta é o plano quântico que você não fez. Às vezes, é simplesmente a sua terra.
Você ouve, 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 mas não está preparando a terra. Você não está agindo para mudar, para quebrar padrão, para evoluir. E, por último, a semente boa. Quem aprende esse ciclo de tem uma ideia, tem uma ação, isso vai gerar uma multiplicação. E, por fim, a colheita. Assim você constrói riqueza com consistência e, melhor, riqueza em todas as áreas da sua vida. Viver no impulso, na culpa ou na distração, você está desperdiçando oportunidades de plantar. Lembra do áudio que nós já falamos sobre o tempo, sobre perder tempo com distrações, em vez de plantar, em vez de arar a sua terra. Porque também um outro áudio que eu falei, a vida é breve, existe uma brevidade nela. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo aqui? Porque a nossa passagem aqui é para evoluir. A diferença lá está no olhar. Enquanto uns veem apenas milho, outros veem bilhões de sementes. O segredo é simples. O seu cérebro é a sua terra. A ideia é a sua semente. A sua ação é o plantio. O resultado é a colheita. E o resultado é só a consequência de todos esses outros fatores. Se você tem uma boa terra, que é o seu cérebro, se você tem cuidado dessa terra, da sua mente, das suas emoções, se você tem uma ideia e você coloca em prática na ação e no plantio, inevitavelmente o resultado, a colheita chega. Lembra que eu falei também num outro áudio sobre a colheita, que é fácil prever a colheita, mas que uns querem colher frutos de longo prazo, mas não plantam, plantam frutos de curto prazo. E a colheita não tem como mudar. Se você prepara a sua terra, que é a sua mente, compra boas sementes, no caso de você estar aqui dentro do triunfo, ou você mesmo cria as suas sementes e você planta com ação estratégica, a colheita chega. E o que talvez esteja impedindo esse fluxo financeiro não é falta de dinheiro, é só essa questão emocional. Cuidado! Se você ainda não ouviu os áudios da Semana da Abundância, eu sugiro que você ouça. Porque quem foi rejeitado, humilhado, abandonado, tende a não prosperar, talvez, e a gastar, talvez, impulsivamente, porque ainda não entendeu as raízes de rejeição. Quem sente culpa, talvez, por ganhar dinheiro e que se vê diante de outros da família que não tenham, sofre de uma certa dependência emocional, também pode se sabotar. Quem vive salvando os outros, sendo salvador, lembra do triângulo de Karpman, que nós falamos, que existe sempre uma relação vítima, carrasco, o salvador. E a gente fica fazendo essa triangulação. Quem vive nesse triângulo esquece de si. Curar feridas é preparar o solo. Então chegou a hora de você investir em você. Cuidar da sua terra e plantar de forma consciente. Não é sobre correr atrás de dinheiro, é sobre se tornar a terra fértil onde a riqueza nasce. Multiplicar é habilidade e prosperar é uma decisão. Triunfante, me conta, qual a ideia que você vai plantar hoje? Qual a ação que te aproxima do teu sonho grande?